Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Eu Quero Aprender. E hoje nós vamos dar continuidade à aula de fotografia. Nós vimos um pouco da história da fotografia, como ela foi criada, todo o processo histórico que envolve essa grande criação da humanidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte fotográfica. Só que antes de falarmos da arte fotográfica, nós temos que entender um pouquinho do conceito de arte. Professor, o que é arte? Bem, então nós vamos tratar primeiramente disso. Arte, a gente pode dizer que é arte, toda forma de expressão e de comunicação humana que foge daquelas coisas que a gente tem que fazer todos os dias de ordem prática. Ixi, parece que está ficando complicado, mas não está não, vou explicar melhor. Eu quero dizer que todos os dias nós temos uma série de coisas para fazer, como estudar, trabalhar, pagar as contas, ir ao médico, ganhar dinheiro para podermos comer, para podermos morar, para podermos nos vestir. Nós vamos chamar tudo isso de coisas de ordem prática, que são coisas que temos que fazer para garantir a nossa sobrevivência. A arte é uma pausa em tudo isso, tanto para quem faz a arte quanto para quem admira a arte. Na arte nós damos um tempo em tudo isso. É quando paramos para admirar a beleza das cores de uma fotografia, de um quadro, ouvimos uma música que nos comove, quando vemos um filme que nos emociona ou nos diverte, ou de alguma forma nos entristece, quando assistimos um teatro, quando vemos o espetáculo de dança ou quando não nos seguramos e dançamos loucamente, nos divertindo. São momentos em que a gente deixa de pensar nas preocupações, nas responsabilidades, nos compromissos e a gente se sente um pouco mais leve. Nos encontramos com coisas que nos encantam, que nos traz sensação de paz. É uma forma de comunicação e como todo processo de comunicação tem alguém que fala e alguém que ouve, a arte vai um pouco além disso, porque com a arte vemos além daquilo que está à nossa frente e ouvimos mais do que aquilo que chega aos nossos ouvidos. Parece complicado, mas não é. Porque com a arte nós conseguimos ver com o coração, ouvir com o coração, com o espírito. Ver e ouvir com o espírito é uma coisa meia mágica. A arte toca o nosso sentimento. Resumidamente é isso. A arte nos torna mais sensíveis. Melhora a nossa forma de entender os outros. Melhora a nossa forma de entendermos a nós mesmos. E como podemos fazer arte? A arte é só para artistas? Não podemos deixar de pensar que a arte exige uma técnica. Para um pianista tocar um piano, é necessário que ele estude música e que ele pratique com o instrumento por muitas e muitas horas até que ele consiga tocar de forma linda, sublime, harmoniosa. Para um pintor pintar um quadro, é necessário que ele aprenda os tipos de tinta, os tipos de pincéis, os tipos de tela. Para um desenhista fazer um desenho, um belo desenho, é preciso que ele conheça os tipos de lápis, canetas, os papéis que ele pode usar para fazer a arte dele. Para o artista, um ator, saber interpretar um papel, é preciso que ele tenha domínio do próprio corpo, das próprias emoções, da própria voz, para poder absorver aquele personagem. Para um bailarino, ao ouvir uma música dançar como se fosse um pássaro ao vento, é preciso um preparo físico e uma memória corporal, porque ele tem que gravar a sequência dos passos exatamente como foi pedido a ele pelo coreógrafo. E repetir as mesmas sequências por inúmeras vezes. Para um cantor é necessário que ele tenha o domínio da voz, da respiração, da postura. Para um escritor é necessário que ele pense
e crie na mente dele uma história com personagens, com locais, seja capaz de emocionar do começo ao fim, ou de transmitir alguma coisa que ele queira. Enfim, a arte tem tudo isso. E a arte fotográfica? Ah, finalmente chegamos na arte fotográfica. Bem, como eu disse na aula passada, a fotografia foi inventada e a sua primeira utilização não foi de se fazer arte. Para se fazer arte existiam os artistas plásticos que pintavam quadros lindíssimos. Mas algumas pessoas começaram a usar a máquina fotográfica e esse instrumento para construir imagens de forma bela, poética, e aí queriam esse status de artista. Queriam ser reconhecidos como artista. Ah, eu vi um problema enorme, porque muitas pessoas diziam, não é a pessoa que está fazendo a arte, é uma máquina. Isso não pode ser arte. Só que com muito trabalho, com muita discussão a respeito do assunto, as pessoas começaram a entender que até mesmo para apertar um botão, que até mesmo para se fazer uma fotografia, exigia de quem estava apertando o botão, de quem estava fazendo essa fotografia, um olhar cuidadoso, uma organização dos elementos que iam compor a fotografia, de um estudo da cor, da sombra, da clareza da imagem, que era preciso uma habilidade para fazer uma seleção daquilo que se estava fotografando. Então não é só a máquina, porque a máquina por si só não vai fazer fotografia nenhuma. Atrás da máquina tem os olhos do ser humano. E são esses olhos que vão dar, na fotografia, a característica de arte ou não arte, ou apenas um documento. É possível ser um artista fotográfico? É possível. A matéria-prima do artista fotográfico é o olhar. É preciso aprender a olhar tudo de forma detalhada. Aprender a olhar aquilo que você já via todos os dias de uma forma diferente. Aí você vai perceber que, opa, eu não tinha visto aquele detalhe, não tinha visto aquela cor, eu não tinha visto aquela sombra, eu não tinha visto aquela luz, essa pedra, esse passarinho, ou essa panela, esse vaso, esse barro, essa garrafa. Existem milhões de coisas para se redescobrir. Está tudo descoberto, mas você vai ter um olhar diferente, um olhar seu, que vai te transformar num artista fotográfico. Nós temos que aprender a olhar de novo para aquilo que nos rodeia, para poder descobrir detalhes que até então a gente nunca tinha percebido e quase ninguém percebe. Mas o importante é você ter em mente agora que fazer arte fotográfica é possível sim. É preciso ter uma máquina fotográfica ou um celular. Mas antes de mais nada, é preciso você aprender a olhar novamente para tudo aquilo que está ao seu redor. Um olhar diferente. É preciso você reaprender a olhar as coisas e aprender a imaginá-las através de um retângulo. Os cineastas antigamente, antes de fazer qualquer filmagem, eles viam como ia ficar a imagem dentro de um retângulo. É o retângulo que vai determinar a composição da nossa fotografia. E você pode fazer esse exercício com os dedos ou até mesmo com o celular. O grande exercício que vocês têm que fazer, então, o primeiro grande exercício é saber olhar para a vida e para o mundo de uma forma diferente, com cuidado, observando seus detalhes, observando suas luzes
suas sombras, suas cores. Esse é o primeiro exercício que eu quero que vocês façam. Observação. Comece a olhar para tudo que está à sua volta de uma forma diferente. Eu sei que agora está todo mundo preso em casa, mas até mesmo aí dentro da sua casa, comece a olhar para as coisas de uma forma diferente, comece a observar as coisas de uma forma diferente. Você vai descobrir coisas que você nem imaginava que existia dentro da tua própria casa. Buscar novas formas de olhar para a mesma coisa que você sempre olha. Esse é um dos grandes segredos da fotografia. Ok? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar os comentários aqui embaixo. Espero vocês na próxima aula com uma surpresa. Ok? Então, até o próximo vídeo e não deixe de nos assistir. Beijo! Tchau!